bom dia, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Então hoje é domingo, dia 18 de 12 de 2022 e nós vamos estar aqui fazendo um estudo então que eu prometi, né? Era para ter trazido no domingo passado, mas não consegui, né, trazer esse estudo, mas estamos aqui hoje. Amém? Que você venha a ser grandemente abençoado com esse estudo. Então o tema é o bom pastor e as suas ovelhas. Amém? Dentro do devocional ao qual nós estamos meditando diariamente, que é no Evangelho de João, então no capítulo 10, onde o Senhor Jesus diz que Ele é o bom pastor. Amém? E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Então eu trouxe aí para vocês aí um estudo referente a isso, o bom pastor e suas ovelhas. Amém? Peço que você feche seus olhos e vamos elevar aí a Deus uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir a nossa mente, venha nos trazer sabedoria, conhecimento, Pai, e informação, Senhor, através deste estudo. Senhor, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, Pai, através desse estudo, através da Tua palavra, Senhor, que nós venhamos a aprender contigo, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja neste momento se fazendo presente, Pai, neste lugar, e que as pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem, esse estudo, Senhor, venham estar recebendo, Pai, venham estar sentindo algo diferente, venham estar sentindo a Tua paz, a alegria que excede todo entendimento, Pai, e principalmente o Seu amor, Senhor. Então toca, Senhor, em cada vida, em cada pessoa que vai estar ouvindo, Pai, e acompanhando, Pai, esse estudo no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, né? Iniciando o nosso estudo hoje. Então, esse estudo, ele vai falar um pouco sobre a rotina, né, de um pastor e das suas ovelhas. E é muito legal, é muito interessante, né? O cotidiano, então o trabalho realmente de um pastor e das suas ovelhas, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o trabalho de um pastor de ovelhas no Oriente Médio, como é muito interessante essa rotina, esse trabalho deles, tá? Como também as práticas típicas, né, dos tempos bíblicos, que são ainda utilizadas nos dias de hoje, tá? Por grupos minoritários como os beduínos. Então, os beduínos, eles são um povo nômade que vive até os dias de hoje no deserto, tá? E famílias também de origem árabe que ainda, né, tem esse trabalho, essa rotina aí do pastor e das ovelhas. Amém? Então, devido ao clima seco dessa região, né, desértica, as pastagens de ovelhas são geralmente feitas longe do curral, tá? Nas poucas regiões de oásis, aonde haja água e um pouco de vegetação para alimentar este rebanho, tá? As águas do En-Gedi, diversas vezes citadas na Bíblia, são um manancial que surge em pleno deserto da Judéia, tá? E que serviu muitas vezes de paragem para pastores nos dias de Davi, né? Então Davi também foi um pastor de ovelhas, que é um verdadeiro oásis no meio do nada, né? Mas esse oásis, ele tem água e ele tem vegetação para o rebanho, né? Isso significa, muitas vezes naquele tempo, o pastor teria de preparar cedo o seu rebanho, né? Então logo bem cedo, já pela manhã, para atravessar o deserto, em busca de um local, né, com as características do En-Gedi, aonde ele e seu rebanho deveriam passar o dia, tá? Essa travessia poderia durar horas e deveria ser feita todos os dias, tá? Então as ovelhas, elas deveriam ser preparadas, né, e sair bem cedo, na verdade, durante a madrugada, né, um pouco antes do amanhecer, porque é um horário onde está mais fresco, principalmente na região desértica, no período noturno é mais frio, né, e pela manhã ali é mais fresco. Isto é, antes que o sol se tornasse forte, né?
demais, impossibilitando a travessia, né? Porque no sol ali escaldante do deserto não teria como fazer a travessia com um rebanho de ovelhas. Bem, repetindo então, temos o oásis, né? O curral e entre ambos o deserto, a ser enfrentado diariamente, né? Então tinha o curral onde ficavam ali as ovelhas, né? E o pastor, e eles tinham que atravessar esse deserto para poder chegar ao oásis, né? Que é onde havia água e pastagem ali para as ovelhas, tá? Então, devido à sua natureza coletiva, as ovelhas, elas não se dão bem com criações em isolamento. Então, as ovelhas, elas vivem, né, melhor em um rebanho, tá? Junto à companhia de outras ovelhas, tá? E ali atravessar então o deserto com esses animais nem sempre é uma tarefa fácil para o pastor, né? Devido a certas peculiaridades próprias das ovelhas que dificultam o processo, tá? Como se sabe, as ovelhas são animais mamíferos. Elas pesam em média 90 quilos chegando na fase adulta, tá? E podem fornecer de 4 a 12 quilos de lã a cada tosquia, tá? Mas é onde, para essa descrição, né, técnica, que se inicia as peculiaridades vistas pelo pastor, tá? Então é comum ver no Oriente Médio sempre duas pessoas cuidando do rebanho, tá? Então sempre mais de uma pessoa cuidando do rebanho, normalmente um jovem e um ancião, ou uma moça e um rapaz adolescente, ou então até mesmo uma criança, tá? O motivo para esse comportamento está no fato de que as ovelhas, a ovelha, ela é um animal que não aceita bem a troca de pastor. Por quê? Porque ela se acostuma tanto com o pastor anterior que ela fica deprimida com a ausência do pastor. Então, tão grande ali é o vínculo, né, afetivo, emocional ali que ocorre ali entre o pastor e a sua ovelha, as suas ovelhas, né? Então essa ovelha, ela fica tão deprimida com a ausência do seu pastor que ela recusa inclusive água ou comida, tá? Que forem lhe oferecidas aí por um novo pastor, porque ele é um estranho para elas, né? Tamanha é a relação de intimidade entre o pastor e suas ovelhas que elas se recusam a aceitar água e comida de um outro pastor ou de um novo pastor, tá? Por isso que é costume vender as ovelhas adultas, caso o pastor delas não esteja junto, para um matadouro, e nunca para outro pastor, com o qual elas teriam muita dificuldade de se adaptar, por melhor que fossem tratadas, tá? Então, para remediar esta situação, caso haja necessidade de o pastor de ovelhas se ausentar do rebanho por um tempo, ou até mesmo definitivamente em caso de morte do pastor, né? A estratégia é colocar um segundo co-pastor à frente do rebanho, que então daí as ovelhas nesse caso, né, elas estariam acostumadas com esse também co-pastor, que assim poderia superar a ausência do primeiro, tá? Então a relação entre pastor e ovelha é bem mais forte do que a gente possa imaginar, não é mesmo? É uma relação ali realmente de confiança ali entre o pastor e a sua ovelha, né? Tanto que ela não consegue se adaptar a um novo pastor. Por isso a necessidade de sempre ter o pastor e o co-pastor, que na falta do pastor tem o co-pastor ali para, né, ao qual as ovelhas têm confiança, né? Outra coisa então bastante marcante das ovelhas é o seu constante medo, né? Elas praticamente não possuem alimentos naturais de alta defesa como outros animais, tá? Elas não possuem garras, não possuem dentes afiados e nem venenos. Logo, né, em virtude disso, que elas têm praticamente medo de qualquer coisa, tá? Em alguns casos até o seu próprio reflexo na água, o barulho das correntezas também podem assustá-las.
E é por isso que após uma estafante travessia pelo deserto, o pastor deve conduzi-las a águas de descanso. Isto é, águas que descansam e ao mesmo tempo águas que sejam tranquilas, porque elas se assustam até mesmo com as correntezas, né? Então, por que águas tranquilas? Para não assustar, né? Para não assustá-las, a ponto de impedir que sacie a sua própria sede. Então, imaginem, né? Um tipo de animal que mesmo de frente a uma nascente de água morre de sede apenas porque tem medo. Pois este é um comportamento muito semelhante a nós, semelhante ao comportamento humano. Tá? Então nós também, por isso que Jesus ele faz essa comparação, né, de nós como ovelhas, porque nós agimos como essas ovelhas, né? Nós podemos estar sedentos ali por tomar a água, mas nós temos medo de ingerir, de tomar aquela água, pensando que aquela água possa fazer algum mal, né? Além disso, né? Quantas pessoas também que perdem oportunidades na vida? Porque tem medo, né? Medo de amar, medo de se arriscar, medo de iniciar algo novo, né? Medo de iniciar um novo projeto profissional, né? De iniciar algo novo. Então, esse medo, infelizmente, né, impede que as pessoas sejam felizes, né? E muitas pessoas se tornam infelizes por causa do medo, devido a um medo, né? Então, por isso que nós somos comparados às ovelhas, né? Porque nós temos aí muitas características aí semelhantes às ovelhas. Por isso que Jesus, ele, né, nos compara realmente às ovelhas. Amém? Em algumas ocasiões também, o pastor ele tem que pegar a água com as próprias mãos e trazer à boca da ovelha, para que a mesma não passe sede ou não morra de sede, devido ao medo que ela tem. Então, muitas vezes ainda o pastor precisa pegar a água ali com a mão dele e levar até a ovelha para que ela beba, né? Porque ela confia no pastor dela. Amém? Então, isso aumenta ainda mais, né, o sentido e a necessidade do pastor comparado ao nosso próprio Deus, né? Quando diz que ele, né, lá no Salmo 23, Davi era um pastor de ovelhas, né? E ali quando diz que ele nos leva a águas tranquilas e refrigera a nossa alma, né, mesmo em meio aos nossos temores. Então, imagine agora a aparente, né, monotonia de um dia de atividade de um pastor, né, de uma atividade pastoril no Oriente Médio. A tarefa do pastor qual que é? É vigiar as suas ovelhas, né, não deixando que nenhum mal lhes aconteça e cuidando para que ela não passe nenhuma necessidade, né? E ali o pastor, ele não usa roupas bonitas, ele passa o dia todo naquele sol escaldante do deserto, né, que castiga a sua pele ali todos os dias, né? Então ele sabe que no outro dia a rotina será a mesma, novamente terá a mesma rotina. Mas mesmo assim o pastor ele não se importa, né, porque ele gosta do que ele faz e ele ama o seu rebanho. Então esse comportamento ilustra muito bem a comparação que Cristo faz, né, da sua pessoa e a figura de um pastor de ovelhas. Então lá no Evangelho de João, no capítulo 10, 11, né, Jesus ele faz essa comparação entre o pastor e as suas ovelhas, onde ele declara: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Amém? Então foi exatamente isso que Cristo fez, né? Cristo deu a vida dele pelas ovelhas que somos nós, né? Cristo, ele é o bom pastor e ele deu a vida dele, né, para que a gente tenha vida. Nós que estávamos mortos espiritualmente, não fisicamente, e Jesus veio e deu a vida dele por nós. Amém? Então Cristo aqui, com certeza, ele conviveu muito com esses pastores, né, de ovelhas, numa sociedade que na época era predominantemente artesã e pastoril.
Então o povo que ouvia, né, compreendeu de modo bem claro a comparação que ele fez, né, ao equiparar o seu amor pela humanidade a um pastor pelas suas ovelhas. Então, tão grande é esse amor, esse cuidado, né, que o pastor tem pelas suas ovelhas, né? E mesmo naquele momento em que ela está ali com medo, ele vem e traz água ali para ela beber na boca. Então, é assim que o Senhor Jesus, ele age para conosco, que é essa comparação que ele faz. Então, o Evangelho de João, ele retrata muitos diálogos de Jesus com as pessoas, né? E Jesus, ele sempre trazia ali algo comparativo com o cotidiano ali, né? Então as pessoas entenderam muito bem essa passagem quando ele falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, porque é isso que um pastor ele faz, né? Ele está ali cuidando do rebanho o tempo todo, ele está vigilante, né? Para que a ovelha ali não venha sofrer nenhum dano. Então ele está ali o tempo todo protegendo, guardando, e se preciso for, ele dará a vida dele. Assim como Davi, que foi um pastor de ovelhas, né? Ele falou lá para Saul que ele lutou com o leão e lutou com o urso para salvar as ovelhas dele, né? Então ali ele verdadeiramente ali colocou a vida dele em risco pelo rebanho dele. Então é assim que o pastor ele age, né? Ele dá a própria vida pelas suas ovelhas, e foi isso que Jesus ele fez por nós. Então é aqui que ele faz essa comparação, né? Do tamanho amor que ele tem por cada pessoa, pela humanidade como um todo, né? Nos comparando como ovelhas, e ele deu a vida dele por nós, amém? Então como isso é lindo e como isso também é profundo, amém? E ali, né, ao final ali então da atividade pastoril, chega ali o final da tarde e é hora de todos voltarem, amém? Então passa-se o dia ali, espera-se o sol ali baixar, para que daí o pastor possa retornar, né, para o curral com o rebanho. Então o ideal é sempre sair no momento em que não se pegue mais o sol ali, né, do dia, e também nem o gelado vento da noite. Por quê? Porque o deserto ele é muito quente durante o dia, mas também é muito frio durante a noite, né? Então tem que sair no horário ali, mais ou menos ali no final da tarde, em que o sol já não esteja ali, né, forte, mas também que já não esteja à noite, porque a noite é muito gelada, é muito fria. E foi talvez imaginando, né, esse caminho de volta ao aprisco que Davi compôs ali o Salmo 23, né? E ele era muito conhecedor, porque ele vivia isso, né? Ele foi um pastor ali de ovelhas. Ali quando Davi ele diz: ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Então isso quer dizer que ele me leva por caminhos retos e não tortuosos. Com ele estamos seguros de estar voltando para casa. Então aqui Jesus está falando do próprio Deus, né? Que o Deus ele é o pastor. Então ele nos leva por caminhos retos e não tortuosos, né? E com ele estamos seguros voltando para casa. Amém? Então a companhia, né, que o bom pastor oferece é conforto, segurança, mas não garante uma paisagem constantemente tranquila, né? Porque existe a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte, que seria o quê? Né? No retorno para casa ali, um caminho íngreme, apertado, em meio às rochas, né? E que oferece riscos para o rebanho. Então, desde ataque ali de um animal perigoso, né? Ou peçonhento, no caso, as serpentes do deserto, né? Que estão ali também alguns animais à espreita ali para poder atacar, né, o rebanho. Os penhascos também, né, onde tem aquelas trilhas estreitas e perigosas, né, com o risco ali das ovelhas ali do rebanho ali cair ali, né, naqueles penhascos. Então por isso que o nome Vale da Sombra da Morte, né, isto é, os vales em que há constante risco de vida, mas que se esse trajeto de volta ele é inevitável, né? Porque eles foram até lá e eles precisam retornar para casa. Se tiver que passar por esse vale, eles terão que passar, né? Então é inevitável esse caminho para a volta, né? De volta para casa.
Então, como fazer para que essas ovelhas, que são animais medrosos, né, que sentem muito medo, atravessem esse vale aí, né, conhecido aí como retrata Davi, né, como Vale da Sombra da Morte. Como fazer para que esses animais atravessem essa região tão difícil e perigosa? Então, os pastores, eles desenvolveram uma técnica de adestramento bem diferente e inusitada, né? Eles cantam e também tocam para que as ovelhas, ao som da sua voz, se acalmem. Não é incrível isso? É demais, né? Então, elas simplesmente reconhecem a voz do seu pastor, porque as ovelhas, elas escutam muito bem. Então, elas reconhecem a voz do seu pastor, exatamente como está escrito lá em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, aqui é Jesus falando, né? Lá no Evangelho de João 10:27, é o devocional que nós já finalizamos, né, esta semana. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, aqui é o Senhor Jesus falando, né? E se uma ovelha ali viesse a cair, o seu pastor, ele está ali para resgatá-la, né? Por isso que ele contava com o seu cajado. Então, pastor sem cajado não é pastor, né? Então, o pastor, ele contava com o seu cajado. E esse cajado, ele tinha funções importantes. Poderia até ter 3 funções ali. Então, o cajado era usado para tocar o rebanho, né? Principalmente quando uma ou outra ovelha começava a sair do meio do grupo, né? Dispensando-se ali, né? Afastando-se ali. Daí a função do cajado que entrava como vara. E o pastor batia na ovelha desobediente, fazendo-a voltar para o grupo, devido ao fato de muitas ovelhas caírem em lugares de difícil acesso, né? Então, o cajado também, ele tinha a função de vara e ele tinha outra função. Na ponta do cajado tem um gancho. Então, esse gancho, literalmente, o pastor, ele pescava a sua ovelha, né? Quando ela estava machucada ali, não tinha como subir, né? E estava a uma distância maior do que o seu braço. E esta mesma ponta, ela tinha um outro encaixe embutido. Então, era usado ali, né, esse gancho para poder puxar a ovelha, que de repente caísse ali no penhasco. E tinha um outro encaixe embutido, que se transformava numa lança mortal, em que o pastor usava, né, em casos de perigo para o rebanho, principalmente no ataque de algum predador. Então, ali o cajado virava uma arma também, né, para proteger ali o rebanho dos animais ali, né, que pudessem atacar o rebanho. Então, como se vê, o mesmo instrumento, o cajado tinha 3 funções, né? Proteção, né? Então a lança ali era usada para proteção. Salvadora, né? Porque ali o gancho do cajado, então salvava ali uma ovelha. E disciplinar, que era a vara, né? Então o cajado era usado como vara. Então 3 funções importantíssimas do cajado do pastor, né? E o mesmo Deus, que é o nosso pastor, né? Ele também nos acolhe, ele nos protege, também nos disciplina com a vara quando é necessário, né? Porque só se disciplina aquele a quem se ama, não para fazê-lo, né? Não para nos fazer sofrer, mas para nos aprimorar, nos ensinar, nos disciplinar, né? Sabendo que muitas vezes a dor, ela é a que nos ensina. Que se nós sofrermos demais, nós não suportaremos. Mas se sofrermos de menos, também nunca saberemos, né, o que é o mal e nunca desejaremos nos livrar dele, né? Por isso que em toda a nossa caminhada pelo vale da sombra da morte, até chegarmos novamente ao lar ao qual Deus nos prometeu. Amém? Então, as ovelhas ali, elas retornam ali, como é emocionante, né? Depois de toda essa travessia pelo deserto, elas retornarem ali ao aprisco, né?
ali aonde elas estão seguras. Então ali o pastor ele costuma dar ali uma última refeição e preparar ali as ovelhas já para dormir, né? Mas antes disso existe um último trabalho que o pastor ele precisa fazer, que é a recontagem das ovelhas, né? Então todo pastor ali no Oriente Médio ele conta suas ovelhas várias vezes ao dia, né? Sempre com o objetivo de verificar se não está faltando nenhuma, devido às condições adversas ali daquele local desértico, né? Somada à falta de cercas, que torna ali o deserto um local traiçoeiro, né, para o rebanho, e a possibilidade também de extravio de uma ovelha ali do grupo, né? Por isso a necessidade de contagens e a recontagem do rebanho, que aliás Jesus ele fala na parábola, né, do bom pastor, né? Que a ovelha, a ovelha perdida. Então, que o pastor tinha ali 100 ovelhas, mas que ele vai ao encontro daquela ovelha perdida, né? Que aquela ovelha que se desgarrou ali, acabou se afastando ali do grupo, né? Então, o bom pastor, ele vai atrás de uma ovelha, porque a ovelha, ela é única e ela é especial para Deus. Amém, glória a Deus. Que vocês tenham aí gostado desse estudo, tenham aprendido. Amém? E amanhã nós voltaremos com o nosso devocional com Deus, à luz da palavra. Tenha um dia aí grandemente abençoado. Amém? Fique com Deus.